Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Neste episódio vamos conversar sobre os temas como quais são os maiores desafios da gestão acadêmica e como eles impactam a qualidade do ensino superior. A educação no Brasil está realmente preparada para as mudanças do futuro ou ainda há barreiras a serem superadas? Quer saber um pouco mais? Fique com a gente, voltamos após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Conversaremos hoje com a professora Marluce Xavier, profissional com ampla experiência em gestão acadêmica e educacional. A professora Marluce é administradora, mestre em produção e gestão agroindustrial e possui especializações em didática, metodologia do ensino superior e gestão de negócios. Em sua trajetória já esteve à frente de diversas instituições de ensino e hoje atua como diretora da Faculdade Anhanguera de São Luís. Ela compartilhará conosco os desafios e transformações da educação superior no Brasil e o impacto da gestão acadêmica no futuro do ensino. Seja bem-vinda, professora, ao Conexão Diálogo. Olá, eu estou muito grata pelo convite, feliz em poder contribuir, né? Eu acho eu sou uma apaixonada pela educação e eu fico muito feliz quando alguém chama para falar sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. Ok, professora. Para a gente começar, a senhora é da onde? Que lugar do Brasil? Sempre me perguntam isso por conta do sotaque. Eu acho que ainda eu tenho sotaque, né? Pouco, pouco. Eu sou do Mato Grosso do Sul, em lá de Ponta Porã, nascida em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai. Qual é a cidade do Paraguai? Pedro Juan Cabalheiro. Pedro Ramos Cabaleiro. A senhora nasceu lá, Na, uma família. A senhora nasceu lá nasci lá, nasci lá. Nascida e bem criada, e né? bem criada lá, né? É de uma família, pai, mãe e mais duas irmãs, a senhora me disse. Sim, mais duas irmãs. Estudou lá também? Estudei lá, iniciei minha graduação lá. Foi. A senhora estudou em qual colégio lá? De Eu primeiro fiz grau. primeiro grau, eu estudei. Na verdade, eu morei em Ponta Porã até os meus 7 anos. Depois eu fui para Campo Grande, morei em Campo Grande, e aí Com a família toda? com a família toda. Meu pai foi para Campo Grande, a gente teve uma vivência em Campo Grande. Sim. Depois eles se separaram, minha mãe foi para Sidrolândia, outra cidadezinha do interior, daí voltamos para Ponta Porã. E aí lá que eu recomecei, assim, o primeiro emprego, fazer faculdade, e aí recomecei, saí e voltei, né? Entendi. Existe uma curiosidade dos alunos e também de outras pessoas, inclusive eu. Uhum, Toda pessoa ligada à educação, a gente precisa saber como é que ela foi na escola. Se a senhora era uma uhum, boa aluna, uhum. todo mundo quer saber. É, eu digo que sempre fui uma aluna mediana, não fui Mediano. daquela, porque sempre tem aqueles alunos tiram 10 em Sim, os tudo. nerds, né? Não, nunca fui de tirar 10 em tudo. Hum, Sempre fui com muito esforço e dedicação, sim. mas sempre na média, né? Nem era ruim, nem Não, excelente, né? Deus o livre, não queria tirar nota vermelha, não queria reprovar, acho que não reprovei, mas também não chegava ali 9, 10, né? Eventualmente, às vezes em algumas disciplinas a gente acaba tirando, mas era assim. E o comportamento, como a senhora na escola? Não, sempre fui.
Não fui das que Não deu era rebelde? trabalho, Não. não, não, Sua mãe não vivia na escola sendo chamada? não, não. Não, né? Então os alunos, seus coordenados podem ficar tranquilos Pode que ficar a tranquilos. senhora tem autoridade para cobrar deles, né? Sim, sim. Comportamento também. Em Aí, casa com a minha filha e também na faculdade. minha senhora pega no pé da sua filha ainda Sim, para com estudar? certeza, com Ela é uma certeza. excelente aluna? Ela é uma também gostaria que tirasse 9 e 10, mas Sim. ela é daquela com esforço que tem que ficar em cima Ela está em mais cima para da. transpiração do que em inspiração, né? É verdade. Aí o que lhe levou a fazer administração com habilitação no comércio exterior, lá na Universidade Estadual de É, Mato Grosso do Sul? então, lá a gente, interior do Mato Grosso do Sul, não tinha muita opção, né? Sim. Então, você estudava em escola privada, que era muito caro e também com poucas opções, ou a única escola, faculdade pública que tinha na época. Porã é uma cidade pequena, né? De 100 mil Pequena, 100 mil habitantes. habitantes. Então, eu optei, né? Eu tentei a primeira vez, quando abriu a faculdade, eu não passei na primeira vez. Eu já fui da segunda turma, esperei mais um ano, estudei, me preparei e passei na escola, na faculdade estadual do Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, eu digo que a administração, eu não escolhi, ela me escolheu. Sim, E sim. se tivesse que fazer, escolher novamente, com certeza eu escolheria. Porque ela me deu esse campo de visão, né? Ela me preparou para algo. Eu sempre, no primeiro dia de aula, a reitora nos recebeu, e eu sempre gosto de falar isso quando eu recebo os alunos, né? Tenho certeza de uma coisa: vocês não sairão daqui como vocês entraram, né? E realmente a faculdade, ela amplia o seu horizonte, não só tecnicamente, mas te prepara ali, emocionalmente, você convive com outras pessoas, você aprende a ter resiliência, a trabalhar em equipe, então são várias competências e ao longo do caminho, A né. metodologia lá era essa aí, integração em equipe, né? Na época, ainda eu digo assim que eu aprendi, né? Eu dou risada que a gente acaba falando assim. Eu sou da época que era muito liderança, né? E controle. Então, Sim, assim, é administração e controle. Eu mando e você obedece, sim, né? sim, Ainda bem que a gente evoluiu um sim. pouco, né? Hoje a gente já trabalha de outra forma. Não é assim que funciona, né? Não é mais professor manda e aluno obedece? É, hoje a gente acaba, sim, tem autoridade, tem o respeito, mas eu acho que a gente tem outras formas de desenvolver as competências, né? Sim. A gente também traz muita experiência do aluno, o aluno é o protagonista, né? Então ele tem que também fazer muitas coisas que o professor ele dá o norte. Mas antes, na minha época, era assim, você não questionava o que o professor falava. Você mais obedecia, né? Por isso que eu falo comando e controle. Sim, sim. Claro que sim, tinha os questionamentos pontuais, mas a gente sempre tinha aquele respeito, aquele, né? Tudo que o professor ele tem razão. Hoje a gente entende que o conhecimento, a gente não detém todo o conhecimento, né? A gente, a toda hora surgem coisas novas. E a experiência no dia a dia, então, hoje, muitos alunos já estão fazendo a sua segunda, terceira graduação, ele tem a vivência na empresa, ele pode contribuir em sala com os outros colegas, com a sua experiência. E essa provocação que o professor faz, isso gera um conhecimento fantástico, né? Então, é esse aprendizado que a gente fala que é a metodologia ativa hoje, ela vem crescendo, né? Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. A Certo. gente não sabe de tudo, a gente é um aprendiz, né? Entendi, Diário. entendi. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Mas assim, a senhora não acha que o aluno ele não tem experiência, ele tem curiosidade? Porque a experiência é dedicada ao tempo, né? A Uhum. gente não pode dizer, por exemplo,
Uma pessoa que está no primeiro ano de atividade profissional dela, ele tem mais experiência do que quem tem 30 anos, É, por exemplo, não tem, né? Ele né? tem Tem curiosidade. O aluno, não é? O curiosidade, aluno com ele quer certeza. saber de muita coisa, né? Sim, E o professor, ele com o tempo dele, a gente vai adquirindo experiência. Inclusive, muitas coisas que a gente vai adquirindo, a faculdade não ensinou. A gente é. vai adquirindo no dia a dia, com teoria E dos livros e prática, prática. e prática, Teoria e prática, teoria com e prática. certeza. Sempre aliando uma a outra. Não Uhum. adianta ter muita prática sem É, teoria, nem é. Mas teoria sem é prática. isso que eu falo, que às vezes o aluno contribui, não em alguns cursos Sim, específicos, sim, sim. mas quem tem ali a sua segunda graduação, ou, por exemplo, tem um curso técnico que tem uma vivência prática, ele pode contribuir. E esse aprendizado Sim, ali, sim. que às vezes na sua época, na minha época, às vezes não era muito válido, né? É, não, os Não, não, professores na minha época eles se colocavam como é, muito superiores, distantes do aluno, né? Porque o conhecimento era sim, distante para o é, aluno, não é? é. Não se tinha acesso a Não muita tinha coisa, acesso, não é? Então, quem tinha acesso era que achava que só ele detinha todo o né? conhecimento. Hoje em dia não é assim, né? É. Até os livros, ou você encontrava na biblioteca, Eu fazia um não tinha. esforço, ou não tinha, ou às vezes você ia lá e conseguia tirar uma cópia. E o conhecimento, ele é volátil, né? O que é verdade hoje, ciência é assim, o que é verdade hoje, amanhã pode se Perfeito. não ser. É. Ou seja, se estudava em livros que Uhum, de 4, 5 anos atrás que já nem se praticava aquilo, mas uhum. continuava sendo o único Sim, conhecimento que se tinha. com Hoje é certeza. o contrário, o conhecimento é bem rápido, né? Bem Uhum, dinâmico, então uhum, chega para o aluno, chega para o uhum, professor. Às vezes o professor tem um pouco mais de acesso e a geração de hoje, que é essa geração digital, uhum. ela tem mais acesso até do que Sim, o professor. Mas uhum. depende muito. Eu acho que é É, bacana equilibrar esse com conhecimento, né? certeza. Que se leva para a sala de aula, né? Sim, Eu fui perfeito. professor da UFMA há algum tempo também, e naquela época, fui de odontologia. Naquela época, já se tinha internet há Uhum, um tempo atrás, mas ainda era bem pouca gente que detinha uhum, o acesso, o conhecimento tinha, uhum. mas o acesso. Sim. Hoje não, hoje em celular Uhum, você pesquisa qualquer uhum, coisa, não é? uhum. Mas enfim, e o que lhe levou a essas especializações? Didática e metodologia do ensino superior, bacana, né? Essa Uhum, didática, e gestão com ênfase em negócios. é, Da Fundação Dom Dom Cabral, que um Cabral, dia veio uma pessoa aqui e falou para a gente da da Fundação Fundação Dom Dom Cabral. Cabral. Maravilhosa. E ela acho que é reconhecida nacionalmente, acho É, que está entre as 10 faculdades aí internacionais, né, com selo de reconhecimento. Quando eu fiz a didática, eu queria dar aula. ah, é? É, porque eu já estava, né, na faculdade, ali trabalhava em escola, e comecei como telefonista, escola de padres, e Lá em Ponta lá Porã. em Ponta Porã. Daí a Uniderp comprou, daí nós montamos a faculdade, e ali você vê todo mundo e você sempre anseia o próximo passo, né? Eu falei assim, ó, quando eu Ah, terminar a faculdade, eu quer dizer que a quero. senhora se formou em administração e depois o primeiro emprego foi como telefonista numa escola de padre. O meu primeiro, na verdade, eu já trabalhava antes de me formar em administração. Ah, sim. E aí, à medida que eu fui crescendo, né, terminando o ensino superior, eu fui também tendo outras oportunidades dentro da escola Sim, sim. e faculdade, porque daí a escola foi montando uma faculdade, eu fui tendo outras opções. Aí, quando eu terminei a faculdade, a primeira, assim, o primeiro, né, eu passei de telefonista, secretária, e aí me ofereceram para montar o recursos humanos, né? Então eu que praticamente montei ali, né, o recursos humanos, né, departamento pessoal, era tudo junto, Sim, né, sim. esse departamento. E aí foi muito bacana essas experiências. E aí eu falei assim, não, mas eu não quero ficar só nessa parte. Eu quero dar aula. Aí eu falei, mas para dar aula tem que fazer uma pós. Aí eu fui fazer pós em didática do ensino superior. Sim. E aí, passado isso, e aí eu fui adquirindo outros conhecimentos, né? Fui também
Aí, na época, eu também assumi o cargo de coordenadora de graduação, depois fui coordenadora de pós. Sim. E dentro da companhia, a gente tinha um. Você se preparava para ser diretor. Então, tinha um processo seletivo, que era, a companhia fez em parceria com a Fundação Dom Cabral. Então, você participava desse processo seletivo para entrar nessa A Fundação Dom Cabral, pós-graduação, ela treina isso aí. treina, e ela foi uma pós em company. Então, Sim. você saía com certificado de gestão e negócios, mas ao mesmo tempo preparava para ser o diretor. Então, eu me preparei, passei, fiquei, como diz, não fiquei lá entre as primeiras, mas Mas entrei, está no meio deles. eram 45 vagas no Brasil, e aí eu consegui uma vaga, então foi tudo pago pela empresa, né? E aí eu aprendi nessa pós, né? Na Fundação Dom Na Cabral. Fundação Dom Cabral. Né? Me ampliou a visão, principalmente para o lado financeiro, Aí a senhora continuou análise de negócio. trabalhando em pessoal, E RH. né, já estava, quando eu passei nesse processo seletivo, eu já era coordenadora de pós, coordenadora de curso e coordenadora de Ela pós. dava aula. Já tinha dado aula, dava aula de estágio, TCC, e aí que eu fui convidada para mudar de cidade, para assumir a função de assistente de diretor, em Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande. Aí a senhora Aí resolveu até fazer mestrado. daí o mestrado eu sentia essa necessidade, porque eu tinha comigo assim, eu já era diretora e eu tinha graduação, tinha pós-graduação, já tinha uma pós pela Fundação Dom Cabral. Mas os meus pares, por exemplo, eu liderava coordenadores que tinham mestrado, doutorado, então eu me sentia na obrigação de ter o mestrado. Na época eu fiz até na federal, né, para fazer o mestrado em administração, porque eu queria em administração, mas passei todas as colocações quando foi na banca final, eles falaram que eu não ia dar conta, que eu ia comprometer o processo deles. E aí não gostaram muito do meu projeto. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer na particular mesmo. E aí fiz o mestrado, porque a nossa região lá no Mato Grosso do Sul é agroindustrial. Então, eu fiz na Sim. gestão em agroindustrial, por conta muito da área, né? Lá é são cidades produtoras, né? É isso. De A agroindústria. vocação, a vocação é a agroindústria. Lá mais é soja? Soja, Pecuária também pecuária forte, né? também, né? O Centro-Oeste todo. álcool, né? Produção também Sim, de, sim, de cana-de-açúcar, né? sim. Aí a senhora, lá de Mato Grosso, foi convidada para E para ir para Brasília. 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 Fiquei um tempo em Brasília, rápido, eu fiquei um ano em Brasília, cuidando de duas unidades. E Sim, logo na sequência me convidaram para vir para São Luís. Eu cheguei em São Luís, eu vim finalzinho de 2019, fiquei até no hotel, né? Fiquei 2 meses aqui fazendo a gestão da faculdade. Em 2020, janeiro de 2020, me mudei com a minha família para cá. Quando foi em março de 2020, pandemia, pandemia. novos desafios. E assim, eu sou muito grata à cidade, porque diante de tudo isso, né, uma pandemia, você está longe da família, e se eu não tivesse as pessoas, né, acolhedoras, A senhora veio sozinha primeiro? vim sozinha e fiquei 2 meses no hotel, né, Sim. mas indo e voltando para Brasília, porque meu esposo ficou com a minha filha em Brasília. E aí, em janeiro, que nós viemos, como diz o ditado lá no Mato Grosso do Sul, de mala e cuia. Malicuia. Que a gente também usa essa expressão, malicuia. Mala e cuia. Aí a senhora chegou aqui para implantar a faculdade Anhanguera ou ela já existia? Ela já existia, na época era Pitágoras, né? Sim. Mas era do mesmo grupo. E daí eu fiquei à frente dessa gestão, praticamente um ano e meio nós tivemos que fazer gestão assim, tudo à distância. Foi um período muito difícil, né? E depois disso a gente conseguiu colocar as coisas nos trilhos, né? Aí a gente conseguiu passar por essa tempestade, né?
da pandemia, da né? pandemia. E como foi gerir uma faculdade que é presencial, era eminentemente presencial, né? É, era, na época, era quase 90% presencial. Tinha um curso, dois cursos, à distância, mas era bem incipiente. E aí, assim, a gente teve que se reinventar, né? A companhia, ela trabalha muito essa questão, ela é muito visionária, ela sempre trabalha, investe em tecnologia. Então, em uma semana, nós já estávamos usando várias tecnologias, né? O Teams, já implantando e colocando os alunos para fazer via remoto. Então, a gente preparou os professores em casa, quem não tinha condições, a gente emprestou também computador, mas a maioria dos Foi um professores, corre-corre, é, né? os professores tinham os seus equipamentos, né? Mas eram os colaboradores que às vezes precisavam de um computador para ficar em casa. Então a gente montou uma mega de uma estrutura nesse sentido. E fazia reuniões online o tempo todo, né? Então a gente assim aprendeu muita coisa. Eu acho que a gente virou a chave, não só no setor, o setor da educação principalmente. Antes tinha assim um receio, um tabu da questão do ensino à distância. Sim, sim. Não se falava muito, era um É bem pouco. tímida a coisa. É, com a pandemia isso também virou um boom, então, porque muitas pessoas experimentaram, gostaram, conseguiram, opa, aqui dá para eu fazer outras coisas, dá para eu trabalhar, dá para eu estudar também, né? E muitos optaram depois também não vir mais para presencial. Esse ano que o presencial começou a vir forte. Nos, Até o ano passado, a gente ainda estava muito forte o ensino à distância, né? Então, assim, o ensino à distância, ele também ajuda principalmente lugares distantes, que Sim, pessoas que não teriam acesso, elas não estudariam de jeito nenhum se não tivesse o ensino à distância, sim, sim. né? É claro que a gente sempre tem que tomar cuidado com os cursos que a gente Exigem prática, né? exigem prática, né? A gente tem, então, assim, a gente trabalha com cursos 100% à distância e tem os híbridos, né? Os Sim. híbridos é o que tem alguns cursos que demandam práticas, né? Então, hoje, a gente até tem a mesma modalidade 100%, mas também a gente tem a segunda opção, do híbrido. Então, vou dar o exemplo de administração. Hoje, administração, eu tenho presencial, eu tenho 100% e eu tenho o híbrido, que ele vai pelo menos uma vez, e aí é mais prática, discussão, porque daí o que ele. Tem pessoas que não conseguem só fazer o 100% online. Sim, Ela sim. fica um pouco perdida, ela sente a necessidade da discussão. Então, o híbrido, ele também ajuda nisso. Ele tem um meio termo ali, ele vem para manter as Ele é híbrido discussões. o quê? 30%, 40%? Nós trabalhamos com 40%. 40% 40, presencial e 60 60% online. online. Já nos cursos de saúde, não. Nos cursos de saúde é 40% teórico, né? Online, e 60% prático. Perfeitamente. E quando a senhora veio de Brasília para implantar a Anhanguera, assim, qual foi? Logicamente foi na época da pandemia, né? Os desafios maiores foram Uhum, esses, mas com o final da pandemia, uhum. a senhora continuou administrando online a faculdade ou foi chegando aos Não, poucos? eu praticamente só, a gente passou ali só um ano mesmo, né, até dezembro. Quando foi no outro Março a ano, dezembro. Quando foi no outro ano, a gente já voltou 50-50. Mas a administração ficou full time, 100%, fazendo a gestão na faculdade. O que a gente deu opção, a gente fez 50-50 porque a gente fazia um rodízio para não ter acúmulo de pessoas, né? Então, para a gente aí foi mais meio ano, e aí depois que as coisas começaram a voltar, a gente pelo menos usando máscara, mas fazendo ali o 100%, né? Entendi. Grandes desafios, acho que para todo Grande, e grandes aprendizados, né? Grandes aprendizados. sim. E hoje voltou praticamente 100% às aulas 100, presenciais. 100%.
Eu falo que, inclusive, a procura. Esse ano, assim, a gente teve uma procura ainda maior. Então, as pessoas elas sentem necessidade do presencial. Sim. E é perfil. Tem pessoas que não se adaptam a nem o híbrido. Ela sente a necessidade de vir pessoalmente, presencialmente. Mas, E até alguns cursos, né? sim. Por exemplo, tem alguns cursos que hoje a gente não utiliza mesmo é, o, a opção do híbrido, né? Por exemplo, curso de odontologia, direito, medicina veterinária, própria medicina. Medicina é 100%, né? Não pode ter nada de online. Mas já estão até revendo. As próximas diretrizes têm pelo menos 10%, porque o online, ele abre algumas coisas, né? Algumas possibilidades. Hoje a gente está falando até em teleatendimento. Como que eu não vou ter essa vivência para o meu aluno também, né? É, Algumas coisas, né? Para ele usar as ferramentas, para ele aprender, para ele fazer uso, é importante, né? E ele tem que ter esse aprendizado, ele não pode ter esse aprendizado depois de formado. Tem que ter durante a vivência ali da faculdade, né? é, é mesmo, mas como é que seria, é, a partir, acho que do segundo ano de odontologia, pelo menos era, assim, a pessoa tem que estar na clínica, não é? Ah, Tem que estar na clínica. sim, sim, sim. O nosso, a partir do terceiro semestre, já está na É, clínica. segundo ano já É. está na clínica. Uhum. E aí, como seria esse híbrido 40%? É 40%? Não. É, o, pelo MEC, hoje a gente consegue, mas não são todos os cursos que têm esse 40%, né, das Não, eu falo disciplinas. especificamente A odontologia. 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 De odontologia, eu acho que acredito que não tem os 40%. Pode ter os 40%, mas como é um curso muito prático, Sim. não tem os 40%. Deve ter uns 20%, né? E aí é aquelas disciplinas que não tem prática, são as disciplinas teóricas, É, né? metodologia. Isso, ou algumas coisas que não tem ali, é mais noção teórica É, mesmo, né? tem, Mas as disciplinas que demandam prática, ou tem híbrido, tem algumas disciplinas que são híbridas, faz de odonto não, de odonto eu não me lembro assim, se tem. Tem outros cursos, odonto tem não. algumas matérias ainda do É, terceiro semestre, a partir do terceiro é. semestre, que elas não requerem Uhum, prática, por uhum, exemplo, não é? uhum. E outras têm que ter a prática, Sim, sim, independente de é. qualquer coisa, tem que ter e Ah, está não, tendo. e acho que a última DCM de odonto, ela aumentou, inclusive, a prática de Foi. odontologia, né? A gente tem algumas novidades para odontologia para o próximo semestre, né? A gente vai fazer alguns estudos que a gente fala cases, né? É muito da metodologia da medicina. Então, assim, são até posições diferentes, mais discussão de casos. Sim, A gente já faz, mas a gente vai trazer uma metodologia mais aprofundada. entendi. E me diga uma coisa, como é a administração da Anhanguera, assim, no Brasil? Tem quantas unidades, em quantos estados? Olha, hoje são mais de 1 milhão de alunos, né, em todo o Brasil. É, são mais de 113 unidades presenciais, foram os polos. Os polos, nós temos os polos próprios, que aqui em São Luís a gente tem um polo dentro da própria unidade, mas tem os franqueados. Então, Nossa, aí tem as franquias, né, espalhadas em todo o Brasil, que é o que dá acesso a muitas pessoas que moram lá no interior, que tem lá 30.000, uma cidade de 30.000 habitantes, né? E aí, às vezes, tem um polo lá que dá condições, pelo menos, dele ter um curso superior, né? De alguma determinada área, né? Que vai dar ali o primeiro empurrão dele para ele ter uma formação e aí seguir outros caminhos, né? entendi, entendi. Vou lhe dizer uma curiosidade, que a senhora é mais nova do que eu, talvez não saiba. Quem criou no Brasil o ensino à distância, o EAD,
na década de 70, foi uma empresa chamada Instituto Universal Exa Brasileiro. IOB. É, Né, esse, olha, eu te falei do meu pai, né? sim, sim, Meu pai é caminhoneiro, mas ele fazia alguns eu cursos, fiz, que aí chegava a revistinha em casa e ele tinha exatamente. que fazer cursos bem técnicos para Eram só ajudar na profissão dele ali. sim, eram só cursos técnicos. E eu lembro. Eu fiz um curso de violão na época, eu queria aprender Uhum, violão e mandei buscar e era muito legal, que tinha realmente cobrança. é, Chegava carta para mim, chegava aham, prova aham, e era um encarte de revista de quadrinho que eles aham, colocavam muita. sim. Eu não sei se ainda existe hoje, mas foi quem começou. Aí depois evoluiu para o telecurso, né? Foi. Usando a televisão aí, o recurso da televisão. Mas quem o E, embrião mesmo, é, né, foi o verdade. Instituto Universal Brasileiro. Lembrei, não sou tão má. Mas me diga uma coisa, a gente estava falando que a senhora também é cristã, não é? Sim, De qual igreja? da Comunidade das Nações. Tenho, eu acompanho a igreja tem uns 3 anos, eu estou aqui 5 anos, tem 3 anos e meio, 3 anos e meio. Mas há 2 anos eu sou batizada, é que Já já batizada. batizada, eu e meu esposo tomamos a decisão, né? Ele, como é o Querer nome esse dele? caminho. Pode passar a câmera, mande um beijo para ele aí. Ô, meu amor, tô aqui, ó, você é o próximo convidado aqui do Conexão. Diga o nome dele que. Nestor, Ah, tá. Nestor, Tá bom. palestrante, ó. Pronto, vamos trazer ele aqui, se Deus quiser. Aí vocês se batizaram, se converteram lá na Igreja das Nações. Não é como é a vida cristã, junto com a vida profissional na direção de uma faculdade. Olha, muda, assim, acho que acredito que eu já era, sempre fui crente, né? Como eu disse, Sim, sempre fui cristã, eu só não sabia, né? sim. Porque eu carrego comigo muitos valores, e principalmente o ato de servir. Eu acho que a liderança é um ato de servir. E quando você está nos caminhos, né? é, cristãos, isso está muito mais presente ainda. Até na tomada de decisão, você pensa, tem uma visão mais ampla disso, no seguinte sentido, né? Isso aqui, se eu tomar decisão, isso vai me afetar? Como é que isso vai responder, né? Questão de, os valores, Como as eles pessoas ficam, vão ver isso, é, né? porque você é uma carta viva, né? Sim, Então, não adianta você falar, você tem que ser exemplo sim. em tudo, nas suas ações diárias, Sua né? vida fala mais alto do que as suas Sim, palavras, né? não adianta eu levar o evangelho se eu não praticar Sim, ele, sim. né, no meu dia a dia. E assim, você como líder, como uma diretora ali, você é o exemplo, né? Você inspira as A senhora tem pessoas. muito contato com os alunos direto? Eu faço A questão. senhora anda pela Eu faculdade? faço questão, né? Assim, e eu tenho um momento com eles, principalmente com as lideranças. Então, no mínimo, Lá tem uma líder de vez. classe. Tem, eles sabem, eles me acionam, eu atendo. Eu falo que o meu celular é o botão vermelho. Quando não funciona, pô, eles têm liberdade para me mandar e falar, olha, não está funcionando isso, preciso de ajuda disso. Vamos fazer isso. Eu falo, não, agradeço, vamos atuar nisso. Então, acho que assim, e eu sempre falo que a função deles, eu preparo eles também. Que nesse momento da faculdade, que ser líder não é fácil. Líder, você tem que atender muitas necessidades. Às vezes você vai ter que falar não, né? Então eu também ensino para eles, porque Desagradar, né? lembre-se que vocês vão atuar no coletivo. No que for individual, a pessoa mesmo que vai ter que ir lá tratar dos seus demais assuntos. E eu sempre trabalho com muita transparência. Tem coisa que dá para fazer rápido, tem coisa que é a longo prazo, tem coisa que é a médio prazo, mas a construção é coletiva, né? Então, assim, sempre falo, a gente trabalha em conjunto.
Mas eles sabem da sua vida cristã, né? Sabe, alguns sabem, né? Alguns me seguem no, Ah, na- é? no, no Instagram, aí eles acabam sabendo porque eu posto, né? Então, eles acabam sabendo. Sim, 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 sim. Professora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta já, só tomar uma água. Tá, joia. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174.
Informação. Entretenimento. Cultura. Negócios. Saúde. Educação. E fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Voltamos aqui com nossos patrocinadores, o Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. São mais de 35 mil quilômetros de rede 100% fibra ótica, presente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. Quem sabe Mato Grosso do Sul, não sei. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos. Instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada. Céu Dental, clínica odontológica especializada em atendimento e serviço de qualidade, muita qualidade, sorriso saudável, com cuidado e excelência. Agende sua consulta 32214174. E CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. A CB oferece uma grande variedade de opções, bebidas quentes e geladas, cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos, como salgados, pães de queijo, entre outros. Peça pelo iFood ou pelo WhatsApp 3210-1032. Continuamos aqui nossa entrevista com a professora Marluce, ela é diretora, Marluce Xavier, diretora da Faculdade Anhanguera São Luís. E nesse segundo bloco nós falaremos sobre gestão educacional, acessibilidade e futuro da educação. Professora, o que significa NAID? NAID? NAID. Na promoção de acessibilidade e inclusão. O NAID é um núcleo de acessibilidade, inclusão e direitos humanos, né? Qual que é o papel fundamental do NAID? É justamente interessante porque o aluno que às vezes ele tem algum tipo de dificuldade, muitas vezes ele não fala. Você só descobre ao longo do caminho. Às vezes ele tem é uma pessoa com deficiência, mas uma pessoa com deficiência às vezes não é perceptível, e que ele aprendeu ao longo dos anos, principalmente, né? A família fez a inclusão no ensino básico, então ele aprendeu a conviver. Então, muitas vezes, ele não quer esse apoio, não faz questão do apoio, às vezes não precisa. Então, por exemplo, quando é uma deficiência mais perceptível, uma pessoa com deficiência auditiva, ele precisa do intérprete de Libra. Então, ele faz a requisição, né? Uma pessoa com deficiência física, lá a nossa instituição, ela é toda preparada para receber, né, acessibilidade arquitetônica, às vezes é uma mesa ou até Uma rampa. uma rampa adequada. Então, isso a instituição, ela também tem. Mas, às vezes, a gente tem as dificuldades, as neurodiversidades, né? Que hoje está muito presente, né? É o TEA, é o TDAH. Então, como que faz? Porque as pessoas, elas acabam não se identificando, não levando laudo. E aí é o professor em sala de aula que ele vai percebendo. Ou, às vezes, ele tem uma superdotação, ou ele tem uma dificuldade de aprendizagem. E aí você precisa acolher essa pessoa, né? E o núcleo, ele tem esse papel. Então, nós vamos verificar se essa pessoa, vai necessitar, por exemplo, de uma ampliação para a prova. Então, por exemplo, 1 hora para ela não é suficiente, ela tem que ampliar esse tempo de prova. Às vezes é o quadro, às vezes o tipo de atividade que vai fazer, o professor ele vai excluir o aluno. Então, opa, eu tenho esse aluno aqui, eu não posso, eu tenho que fazer uma atividade que eu consiga adaptar ele também.
Então, assim, são várias coisas. Sim. Mas o que mais a gente trabalha e que eu levanto muito essa bandeira é a acessibilidade atitudinal. Por quê? É você preparar as pessoas que não precisam, que não têm necessidades, né? É as outras pessoas que vão acolher as que têm, Ah, né, entendi. deficiência. Da própria convivência dela. Porque é esses que têm que entender. Quem Sim. tem a deficiência, ele já sabe as dificuldades, mas o outro que não tem nenhuma dificuldade, né, ele precisa entender como que ele acolhe. Então, é esse trabalho que a gente também faz para todos, né? Então, a gente tem palestra, tem congressos que a gente faz uma vez por semestre, às vezes uma vez por ano, para fazer essa letramento, né, que a gente fala, para também preparar essas outras pessoas, como que eu recebo, né? Como que eu me preparo? Ou até os nossos professores, né? Eu estou preparado para eu receber um aluno que às vezes tem alguma dificuldade? Como que eu incluo ele? Então, assim, são diversos desafios Mas, para o professora, professor, para a só para comunidade. as pessoas entenderem. É, por exemplo, um professor do curso de Direito, por exemplo, Uhum, eu acho que ele não foi treinado na graduação dele para uhum. esse tipo Não, de conhecimento, vamos dizer assim, ou aham, atitude na sala de sim. aula. É a própria Anhanguera que treina ele. Sim, aí vamos supor, nós percebemos que tem algum aluno com alguma dificuldade. E nós vamos chamar esse aluno para fazer uma entrevista com o coordenador e depois Sim, nós vamos passar para o núcleo. O sim, núcleo é formado por psicólogos também. E sim. ele vai identificar, daí mediante laudo, porque daí sim a pessoa vai falar, que às vezes as pessoas escondem se ela tem algum tipo de transtorno, se às vezes assim eu tenho autistas em nível que não é tão nível mais baixo, que eles conseguem lidar quando eles não se desorganizam, né? Mas como que eu atuo? Então, daí eu, baseado no questionário, baseado no laudo, eu vou preparar o meu professor daquela turma. Então, os professores vão receber orientações, como fazer, como atuar. Fora isso, a gente tem outros cursos, outros treinamentos. Então, toda semana acadêmica a gente introduz o tema. Então, se o professor também tiver dificuldade, tem esse núcleo que ele pode conversar, né, para ele também tirar as dúvidas de como atuar. É aqueles. Tem que ter. Tá. Agora me diga uma coisa, é aqueles casos que o transtorno acontece durante o curso, como é que a faculdade age? Não, nós tivemos alguns casos, mas as pessoas também não se identificaram. Vou dar alguns exemplos que nós tivemos recentemente, né? É, mas é que a pessoa já tinha. Sim, só se exacerbou lá. É. Aí nós chamamos e fazemos o acompanhamento para o núcleo. Aí ele precisa. Aí a gente tem as duas opções. Tem a clínica, porque a gente não faz, a gente encaminha, não Sim, tem um tratamento lá. Lá a gente vai encaminhar. Se for algo que a nossa clínica atende, porque a gente tem o curso de psicologia, ele vai ser encaminhado pela clínica. Ou também ele vai ser orientado a procurar outros profissionais, entendi. né? Então, sempre com esse olhar de cuidado, de entender o outro, né? Entendi. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Entendi. Me diga uma coisa, como é dividido os cursos lá na Anhanguera? Quais são os cursos que tem lá? Nós temos A mais. senhora não sobra de cabeça É, se diga o que a senhora sabe, só por vou isso. colocar assim, eles são divididos. Hoje são mais de 100 cursos. Área médica, por É, exemplo. vamos tratar assim, ó, são mais de 100 cursos, totalizando presencial, semi e EAD. São mais de 100 cursos. Certo. No presencial, são 18 cursos. Os demais aí ficam. Tem cursos do EAD do que você pensar.
que você pensar, tem hoje Certo. cursos. Por quê? São cursos específicos. Às vezes o profissional, se é um profissional da tecnologia, antes ele precisava fazer, para ele ser formado na área de tecnologia, ele tinha que fazer, por exemplo, ciência da computação. Se ele queria programar, fazer alguma coisa a mais. Hoje ele pode fazer um curso tecnológico só na área, por exemplo, eu quero s- me formar específico para programar na área de celular. Ou quero me formar só na parte de nuvem, quero só na área de programação. Dá para Ah, entendi. dividir, Subdividiram. subdividiu. Então, tem muitas áreas no EAD, Ele já sai quase especialista mesmo. Só faz aquilo lá. só faz aquilo lá, né? Aí Entendi. diferente dos outros. Mas voltando aos cursos assim presenciais, né? Da área da saúde, a gente tem todos, todos. Então, por exemplo, temos enfermagem, biomedicina, farmácia, fisioterapia, Medicina, medicina, odontologia. odontologia, Legal. Educação física tem. educação física, né? Legal. Aí temos, aí tirando a área da saúde, das engenharias, temos três, né? Mas Civil, exatas, né? Mais elétrica, exatas. engenharia civil, elétrica, mecânica, temos arquitetura, ciência da computação, né? Humanas. Humanas, é, aí humanas e sociais, né? Direito, hoje, pedagogia e serviço social, ele está mais no EAD, né? Mas é um curso que vai voltar no presencial, até por conta das novas, né? Novas legislações. Então, é um curso que eu faço uma aposta, até o governo ele tem um incentivo maior, principalmente para pedagogia, porque a gente está ficando sem professor. Então, ele volta para o presencial e a gente vai, inclusive, vai fazer a reoferta no presencial, né? É administração, contábeis, né? São Mas a essas senhora áreas. avalia que por que está se ficando sem professor em pedagogia? Pedagogia da valorização, né, do próprio É, professor. Então, isso não é só na privada, é na pública. Se você sim, olhar, sim. sobram vagas na área do magistério, né? Aí eu vou das licenciaturas, pedagogia, geografia, História. história. Então, e a gente precisa dessa valorização. Se tem uma política maior de valorização desse profissional, aí começa a ter a demanda de novo por esses Mas cursos. isso a senhora avalia na sua experiência que em nível de segundo grau, primeiro grau, ou até no ensino superior existe essa Hum, dificuldade de professor? Não, eu avalio no ensino básico mesmo. Básico. Os professores que estão se evadindo agora, É, estão desistindo, muita é, gente, né? é. Por Não, falta. não é fácil. Não é fácil com tantas outras questões ser professor. Eu falo que teria que ser uma profissão muito remunerada, Muito bem bem priorizado. Eu não valorizada. falo só em grana, Não, dinheiro, de né? De reconhecimento. reconhecimento, autoridade, Ótimo. preservação, proteção, né? Uhum. Os professores estão sob Cuidado, risco, né? cuidado, né? Muitos professores, as histórias que a gente tem ouvido É, aí, né, de é, violência contra é. professor, professora É, principalmente, né? e um grande avanço que a gente vem percebendo é esse agora em várias legislações com cuidado da saúde mental, né? Sim, Que sim, agora as sim. empresas são obrigadas a fazer campanha. Nós já fazemos isso há muito tempo, né? A gente trabalha muito essa questão de cuidar. Hoje a gente tem teleatendimento, tem psicólogos à disposição, né? Tanto virtual quanto presencial, porque é necessário. A gente tem que cuidar. Mas isso é o resultado, né? É, Esses são os efeitos, né? é. A gente atacando a causa, a gente cessa o efeito. Pelo menos em Sim, odontologia, é assim. sim, Se eu sim. ataco a causa, É, eu cesso os é. efeitos. Esse tratamento, apoio para o professor, Uhum. é efeito. Sim, Então, se atacar a causa, qual é a causa? Falta de valorização, são. não é? Uhum, Proteção, né? uhum. Autoridade do professor em sala. Sim. Eu, pelo menos, venho de um colégio, eu estudei minha vida toda num colégio batista daqui, né? Aqui Uhum, de São Luís. E lá, quando o professor chegava na minha época, década de 70, a uhum, gente levantava, o professor entrava, dava boa tarde ou uhum, bom dia, uhum, aí a gente respondia em uníssono, uhum, não é? uhum.
Uhum, Ele sentava e nós uhum, sentávamos. Assim que uhum. era. Na entrada, Isso. cantava um hino nacional, Eu sou da época que cantava o hino nacional cantava também. o hino da bandeira no dia da bandeira, eu cantava o hino do soldado no dia do soldado, não tinha nada a ver com o regime militar. Sim. E cantava o hino do Maranhão, Uhum. certo? Que pouca gente aqui no Maranhão sabe o hino do Maranhão. Eu ainda dou um desconto, que eu não é. Pois é, mas os maranhenses é imperdoável, É. sabe, né? Então, naquela época, o professor atribuía a autoridade, a direção da escola atribuía a Uhum. autoridade. Não sei como Sim, é que é hoje, sim. mas o que a gente vê, Mas é algo que é um dos meus valores. A autoridade, isso aí é sala de aula, a autoridade é o professor, né? perfeitamente, perfeitamente. Bom, e como é que a senhora vê o futuro da educação superior? Porque antigamente se dizia assim, professor, os pais diziam assim, é preciso tu fazer uma faculdade, porque isso vai te garantir o emprego. Uhum, uhum. Hoje não é assim. Hoje a faculdade não significa garantir Precisa de emprego, emprego. não é? Mas além da faculdade, que é uma graduação, né? No Brasil nós temos 3 graus. A graduação da faculdade, né? Uhum, Temos o mestrado, que é o grau de uhum, mestre, e o grau uhum, de doutor. uhum. Só existem esses 3 no mundo. Esse negócio Sim. de pós-doutorado é um título, não tem Uhum, nada a ver com grau. uhum. Hoje, só graduação garante emprego? Não, com certeza não. É um passo. E eu sempre digo isso, quando eu recebo esses alunos, eu faço questão de fazer a abertura, né? Ali, a falar aula magna com Sim, eles, né? sim. Porque explicar que ainda no Brasil, fazer uma faculdade ainda faz toda a diferença, né? Principalmente num país que a cada 10 pessoas, somente 4 que terminam o ensino médio vão para a faculdade, né? Então, ainda, apesar do crescimento, se a gente comparar com os outros países latinos, nosso percentual de alunos, né, que deveriam estar na faculdade ali de 18 a 24 anos, ainda o percentual é baixo, né? É menos de 25%. Considerando isso, já é uma vitória quem chega, né? É garantia de sucesso? É garantia de trabalho? Também não. Só que, de novo, aí eu volto ao que a minha reitora falou quando eu entrei na faculdade. Eles vão sair melhor do que eles entraram. Isso é fato. Mas se eles ficarem só na média, né, estudar ali para ter a média, também não é garantia. Então, eles vão ter que fazer sempre algo a mais. E na faculdade é um momento de errar, é um momento de experimentar, né? E Matar a de curiosidade. construir, de construir. Eu sempre falo para eles assim, ó, lembre-se que o teu colega do lado pode ser o teu futuro empregador, pode ser o teu futuro parceiro de negócio, pode ser o teu empregador. Então, é aqui que se constrói as relações, né? Aqui muitos vão casar, vão ter filhos, né? Então, mas é o momento que a gente vivencia. Então, no país que ainda a gente tem uma população que ainda não é suficiente, que ainda está abaixo dos outros países, né? Que não conseguiram acessar o ensino superior, ele ainda é uma vantagem. Ele ainda faz todo sentido. Mas só o título não garante. Ele tem que fazer a mais. Ainda mais quando você olha direito, que tem muitas escolas, né? Outros cursos. Então, assim, você vai concorrer durante e depois, né? Então você tem que fazer o diferencial, não é só, ah, não, peguei o meu diploma, e muitos vêm com essa, já falando assim, ah, não vou fazer faculdade porque não vou agregar. Ele vai sim, ele vai sair uma pessoa melhor do que ele entrou, só que ele já tem que, desde o período da faculdade, ele já trilhando os caminhos e fazendo a diferença, É. sendo um especialista naquela área que ele atua, né? Já trilhando qual é o objetivo dele. Se o objetivo for só um diploma, bom, isso é outra É, coisa, né? é.
Ele vai ter um diploma. Agora, se o objetivo fosse tornar um grande profissional, um bom profissional, ele Uhum. tem que ter uma É. visão E maior. a faculdade dá isso, né? Assim, os estágios, oportunidades de estágios, tanto remunerado, não remunerado, né? O network, cursos. Você pode fazer vários cursos aí ao longo do caminho, né? Você vai sair um profissional melhor, né? Tem a opção. Uhum. Professora, nós, nós, sociedade, nós queremos profissionais capacitados, né? Profissionais que dêem resultados, de Sim. preferência resultados positivos, né? E a graduação, ela já não é suficiente para a formação profissional, para atuação no mercado, não é suficiente. Então, na graduação, nós temos já fiéis, né? FES, ProUni. ProUni, fiéis. Mas na pós-graduação, nós ainda não temos esse tipo de financiamento. Porque uma pós-graduação hoje, em mestrado, doutorado, requer tempo e recurso, dinheiro para fazer, não é? Uhum. Existe alguma linha de crédito já do governo para financiar mestrados e doutorados para alunos? Do governo, eu desconheço assim linha de crédito. O que às vezes existe são bolsas em algumas faculdades, a maioria pública, né? É, não, e aí você concorre. O que às vezes tem ligado à fundação, você entra, né? E depois você pede apoio da fundação. Mas aí entra o seguinte. Não é uma bolsa um valor tão alto, Sim, e às vezes você tem que ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Com o doutorado integral, até mais, e aí você não pode trabalhar. integral. E aí esse recurso não é suficiente. Não é suficiente. Então, esse é o grande Esse é o desafio. grande desafio. Por isso que eu estou dizendo, a Esse é o pessoa grande precisa se preparar. Mas isso depende de dinheiro e de tempo. de Ele vai se tempo. dedicar ao tempo, Uhum, ok. Mas uhum. e o lado financeiro, né? É preciso abrir linha de crédito. É, Bom, professora, nós lhe agradecemos, não é? Mas antes, eu queria que a senhora olhasse para essa câmera aqui e deixasse os seus grandes conselhos, seus bons conselhos de experiência para as pessoas que querem entrar na Anhanguera, que querem se formar, ou mesmo para os alunos da Anhanguera, o que que eles esperam da após a graduação deles, que eles vão entrar no mercado, o que que a senhora aconselha para é. eles? Aí, assim, é um recado que eu dou de forma geral. Hoje, só competência técnica não basta. Então, é necessário sim ter as competências que a gente fala socioemocionais. Tudo que você vai fazer na vida, você vai ter que pensar, você só vai conseguir avançar se você for resiliente, se você tiver inteligência emocional, né? Mas principalmente, você tem que gostar de pessoas. Então, qualquer lugar que você for atuar, se você for ser um líder na área de educação, se você estiver na faculdade, você sempre tem que tomar esse cuidado, né? Você tem que cuidar das pessoas, porque no fim do dia você não consegue fazer nada na vida se você não depender de outras pessoas. Então, na sua jornada, seja ela acadêmica, seja ela profissional, seja ela até pessoal, você sempre tem que colocar as pessoas em primeiro lugar. Esse é o recado. Beleza. Antes da gente terminar, eu queria que as pessoas que estivessem vendo se inscrevessem no canal, compartilhassem, né, pudesse dar sua opinião, não é? E dar o seu gostei. E a gente faz isso com muita dedicação aqui, toda a nossa equipe aqui. Gostaria de passar para a professora Marluce uma Ah, lembrança da que Ligue lindo! Telecom, a maior empresa de telecomunicações e fornecimento de internet do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. Olha, daqui um pouco vai ser Brasil e Não mundo. sei se a gente não vai para o Mato Grosso do Sul. Eu acho que tem tudo por aí, viu? Que Certo. lindo! Muito obrigada pela lembrança. E queremos Agora, aproveitar para a gente lhe agradecer o é, seu tempo. já faço um convite aqui para você nos visitar também, Faremos com conhecer a muita nossa alegria. instituição. No dia 25 de maio, nós vamos estar com a nossa ação social lá na Anhanguera. Vai ser um momento que nós vamos abrir as portas da instituição para toda a comunidade, levando serviços.
odontológicos na área da saúde, vacinação, com vários parceiros, né? E eu já estendo aqui o convite para A gente você. pode comparecer lá fazer uma reportagem. Sim, com certeza. Reportaginha não, uma reportagem, né? Vai ser muito bacana, Pronto, né? Eu fazer acho lá, que entrevistar algumas pessoas, né? Saber como é que sim, é a Anhanguera lá. já fica o convite, já deixa na Agenda agenda. aí, Vitória, 25 de maio, sábado, das 9 às 3 da tarde, né? Pronto. Com vários Nós serviços à agradecemos sua população. presença também, sua disponibilidade de tempo, de se dedicar uma manhã inteira aqui para a gente ficar conversando, mas acho que valeu a pena. Maravilhoso. Não, com certeza. Adorei o mimo, gostei, já vou usar, já estou precisando aqui. Que bom. Ai, obrigada. Nossos abraços lá para o doutor Eu ficaria a Nestor. manhã toda, né? Nós, como é bom assim conversar e de um tema tão provocativo, né? Sim, Acho sim. que aquilo que eu falei sobre a questão inspiracional, acho que você foi muito tempo docente, né? Sim, Acho que sim. quem foi nunca deixa de Eu ser também não acredito que existe ex-professor, não acredito não. ex-professor. Então, é eterno professor. E acho que das nossas missões é inspirar outras É pessoas. verdade. E eu tenho certeza que com esse seu canal, com esse seu podcast, você está mudando, transformando muitas vidas, né? Tomara. Deus abençoe que essas pessoas. Parabéns e que você continue. E conte comigo Tá sempre que bom. precisar. Opa, que bom, que bom. Vamos trazer o Nestor aqui para dar a versão dele da história, né? E Verdade. vai ser legal, vai ser legal. Ah, muito Um grande abraço obrigada. para a senhora Tá também. bom, obrigada. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.